Marlene estava em pé diante do luxuoso prédio no centro de São Paulo, os olhos fixos na entrada imponente. Ela nunca havia estado em um lugar tão requintado, tão distante de sua realidade. As paredes de vidro refletiam a cidade em um brilho, frio. E ela não pôde deixar de se sentir pequena, como se sua presença ali fosse uma ruptura nas normas que governavam aquele lugar. O lugar onde ela trabalharia nos próximos dias, talvez semanas ou meses. Seu coração estava acelerado. Ela sabia o que significava aquela oportunidade. A chance de ganhar o suficiente para estabilizar a vida que levava, cheia de dificuldades. Marlene respirou fundo e ajustou a bolsa nos ombros. A porta de entrada se abriu com um sutil suspiro, e ela foi recebida por uma recepcionista que a guiou até o elevador, onde subiu até o apartamento de Lorenzo Martins, um empresário de sucesso. Ele tinha fama de ser fechado, impenetrável. Alguém que não se deixava afetar por nada, e ela não sabia o que esperar desse encontro. Ela se ajeitou na pequena poltrona do lobby, tentando disfarçar o nervosismo. Quando o elevador chegou, ao andar superior, a porta se abriu, e ali, de pé na sua frente, estava Lorenzo Martins, um homem alto, de porte impecável, roupas que pareciam feitas sob medida para ele, e uma expressão austera que deixava claro que ele não estava ali para fazer amigos. Seu olhar, intenso e observador, foi direto até ela. "Você é Marlene?" Ele perguntou, a voz firme, mas sem demonstrar qualquer emoção. "Sim, sou eu", respondeu Marlene, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Ela estendeu a mão, mas ele apenas a olhou por um momento, antes de virá-la para o interior do apartamento. O ambiente era luxuoso, uma mistura de móveis modernos e obras de arte que pareciam mais uma exibição do que algo funcional. Lorenzo não perdeu tempo com gentilezas. Ele começou a explicar os detalhes do trabalho, sua fala prática e direta, como se estivesse dando uma instrução a um funcionário. Marlene ouviu atentamente, mas seu foco estava em outra coisa. A criança que brincava ao fundo da sala. Gabriel, o filho de Lorenzo, estava sentado no chão, completamente imerso em seu próprio mundo. Ele tinha um olhar distante, focado em algo invisível para os outros. Marlene podia perceber o pequeno Gabriel se movendo com uma leveza peculiar, os dedos passando sobre os brinquedos de forma ritmada. A dificuldade de interação era clara. "Esse é Gabriel. Ele tem autismo", disse Lorenzo, como se isso fosse uma explicação suficiente. Marlene se aproximou cautelosamente, lembrando-se das palavras que a mãe sempre lhe dizia. "Com paciência e amor, você pode alcançar até as almas mais perdidas." Ela se ajoelhou lentamente ao lado do menino, observando suas mãos movendo-se de forma repetitiva. Sabia que Gabriel não estava exatamente ignorando-a, mas sim imerso em seu próprio universo, onde o contato com os outros parecia ser algo distante. "Oi, Gabriel", disse ela suavemente, sentando-se ao seu lado. O menino olhou para ela brevemente, antes de voltar à sua concentração nos brinquedos. Não houve uma resposta verbal, mas Marlene percebeu que ele havia notado sua presença. Algo que Lorenzo ainda não havia testemunhado em ninguém além dele mesmo. O comportamento de Gabriel era algo que ninguém, além do pai, havia realmente tentado compreender. A relação deles parecia ser de uma distância silenciosa, como se o mundo entre eles fosse feito de paredes invisíveis. Lorenzo observava Marlene de longe. Ele não se aproximou, preferiu ficar na periferia da cena, ainda cético sobre a capacidade dela. Sabia que qualquer falha em lidar com Gabriel seria vista como uma falha em si mesmo, algo com o qual não estava disposto a lidar. Ele viu Marlene fazer um gesto pequeno, como um convite sutil para que Gabriel interagisse. Marlene, por sua vez, esperava pacientemente. Não forçou nada, não apressou o garoto. Era assim que ela trabalhava, sem pressa, sem pressão. O tempo parecia estagnar enquanto eles ficavam ali, num silêncio compartilhado, ela esperando que ele a olhasse novamente. E ele finalmente o fez. Gabriel levantou a cabeça e a olhou fixamente, seus olhos grandes e profundos. Por um instante, Marlene sentiu algo raro. A sensação de que, apesar das dificuldades,
O garoto estava se abrindo para ela de um modo que nunca havia feito com ninguém. E isso era o suficiente para Marlene. Ela sabia que seria difícil, que o caminho à frente não seria fácil, mas ela estava disposta a tentar. Lorenzo, por outro lado, não conseguiu disfarçar o impacto daquele momento. Ele se sentiu desconcertado, não por Marlene ou pelo comportamento do filho, mas pela maneira como ela parecia entender Gabriel sem pressa, sem julgamentos. Ele percebeu pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse mais por trás da rigidez de sua própria postura, que a paciência que ele não soubera cultivar era a chave para realmente alcançar seu filho. O silêncio foi interrompido quando Lorenzo falou, sua voz mais suave, embora ainda carregada de uma tensão quase palpável. Gabriel não gosta de mudanças, nem de pessoas novas. Então, peço que tenha paciência. Marlene sorriu de maneira tranquila. Eu sei, Sr. Martins. Teremos tempo. O importante é respeitar o tempo dele. Lorenzo assentiu, embora não parecesse totalmente convencido. Ele ainda tinha muitas dúvidas sobre Marlene, sobre suas habilidades e sobre o que realmente poderia esperar dela. Mas, de alguma forma, algo naquela cena o fazia questionar seus próprios métodos. Talvez, apenas talvez, Marlene tivesse a chave que ele não sabia onde procurar. Nos dias que se seguiram ao seu primeiro encontro com Gabriel, Marlene se viu imersa em uma rotina de tentativas e erros. Gabriel, como ela já sabia, não era uma criança fácil de entender. Sua mente parecia um labirinto de emoções e pensamentos, cada vez mais difícil de penetrar. Mas havia algo nele que a tocava profundamente. Seu silêncio, que à primeira vista parecia um bloqueio, logo se revelou um tipo de comunicação própria, uma linguagem que Marlene estava disposta a aprender. Logo no segundo dia, ela decidiu observar Gabriel com mais atenção. Não havia pressa. Ela sabia que precisava conquistar a confiança dele, mas não sabia exatamente como. Marlene se aproximou lentamente, sentando-se ao lado de Gabriel enquanto ele brincava com peças de quebra-cabeça espalhadas ao redor. Não o forçou a olhar para ela ou interagir, respeitando seu espaço, mas ficou ali, tranquila, esperando que algo surgisse. O menino parecia imerso no que fazia, seu olhar fixo nas peças que ele encaixava de forma meticulosa. Ele não parecia notar a presença dela de imediato, mas Marlene, com sua paciência silenciosa, começou a perceber padrões nos movimentos de Gabriel. Ele repetia certos gestos, organizava as peças de maneira específica, sem pressa de terminar. Algo na maneira como ele focava totalmente em seu jogo fez Marlene perceber que poderia utilizar esse foco para se aproximar dele de uma maneira que fosse confortável para ele. No dia seguinte, Marlene trouxe consigo um pequeno conjunto de brinquedos de encaixe, sabendo que Gabriel gostava de peças que se ajustavam. Ela não forçou a interação, mas simplesmente colocou as peças no chão ao seu lado e, com um sorriso sutil, começou a brincar com elas sozinha. Quando ele olhou de relance para ela, Marlene disse em um tom suave, quase como se estivesse falando com uma criança pequena. Olha, Gabriel, essas peças se encaixam também. Você consegue ver isso? Para sua surpresa, ele se aproximou, timidamente, mas interessado. Ele não tocou nas peças imediatamente, mas sua atenção estava claramente voltada para o que ela estava fazendo. Marlene, sentindo que finalmente tinha a sua oportunidade, pegou uma das peças e a encaixou, de maneira lenta e cuidadosa. Gabriel observou com mais atenção, e foi assim que ela começou a entender. Ele não precisava de pressa nem de imposições. O segredo estava na calma. Lorenzo, que estava ali naquele momento, observava de longe. Ele estava de olhos fixos na cena, mas se manteve à distância, hesitante. Era difícil para ele deixar alguém novo tão perto de seu filho, especialmente alguém que não compreendia totalmente as complexidades do autismo. Ele sabia que Gabriel, por mais que fosse adorável, tinha suas próprias formas de se comunicar, e Lorenzo não estava convencido de que Marlene fosse capaz de entender completamente essas nuances. Mas algo na maneira como ela estava interagindo com Gabriel o fez duvidar das suas próprias suposições. Ela não o pressionava, não tentava apressá-lo a responder.
Ela parecia ser paciente, dando ao menino tempo para processar o mundo ao seu redor. Em certo momento, Gabriel pegou uma peça com as mãos trêmulas e, lentamente, a encaixou em seu lugar. Marlene sorriu, mas não disse nada. Ela simplesmente continuou a brincar ao seu lado, esperando que ele tomasse as rédeas da situação. Lorenzo, ainda a uma distância segura, não pôde deixar de se impressionar. Ele estava ali, observando e, sem querer, se sentindo um pouco excluído. O que mais o surpreendeu foi o fato de Gabriel, tão isolado, finalmente ter dado um passo em direção a alguém que não fosse ele. Lorenzo sentiu uma pontada de ciúmes, algo que não esperava. Ele, que sempre controlava tudo, agora se via fora de cena, assistindo sua própria criação se conectar com outra pessoa de uma forma que ele nunca tinha conseguido. Apesar de tudo isso, ele ainda não estava completamente convencido de que Marlene fosse a pessoa certa para o trabalho. A ideia de confiar plenamente nela era algo que ele ainda não conseguia processar. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava manter a guarda alta, até mesmo em relação a ela. Era difícil abrir espaço para outra pessoa em sua vida, principalmente depois de tantos anos cuidando de Gabriel sozinho, com pouca ajuda de fora. Enquanto isso, Marlene sentia que algo estava mudando. Ela sentia uma conexão crescente com Gabriel, uma sensação de que ele estava, lentamente, começando a se abrir para ela. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no comportamento de Lorenzo que a deixava inquieta. Ele parecia gostar de vê-la interagir com seu filho, mas ao mesmo tempo se afastava, sempre que ela tentava se aproximar dele. Não que ela estivesse esperando uma mudança imediata, mas o distanciamento de Lorenzo a deixava pensativa. Era difícil para ela se imaginar em um mundo tão diferente do seu, onde os problemas pareciam não ter fim e o dinheiro não era um problema. Marlene sentia que, embora estivesse ganhando a confiança de Gabriel, o lugar onde ela estava e as pessoas com quem estava se relacionando não eram tão simples quanto ela imaginava. Ela se perguntava se realmente valeria a pena se investir emocionalmente naquela situação. Mas então, quando Gabriel sorriu timidamente para ela no final daquela tarde, seu coração se aquecia. Não havia como negar o vínculo que estava se formando, e por mais que fosse difícil, ela sabia que algo a mantinha ali. No fundo, Marlene acreditava que poderia fazer a diferença na vida de Gabriel. O que ela não sabia era até onde essa diferença poderia a levar. Os dias seguintes foram mais desafiadores do que Marlene imaginara. Gabriel, por mais que fosse uma criança doce e carinhosa, ainda enfrentava momentos de frustração intensos. Os episódios de crise eram imprevisíveis, e Marlene sabia que precisava estar preparada para qualquer situação. Cada dia parecia ser uma montanha-russa emocional, um instante de calma seguido por um outro de tensão. Mas por mais difícil que fosse, ela se mantinha firme, certa de que cada momento era uma oportunidade para construir confiança. O primeiro episódio de crise aconteceu em uma tarde quente de quinta-feira. Gabriel estava em sua rotina usual, de encaixar peças, mas algo parecia não estar certo. As peças não se encaixavam da maneira que ele esperava, e ele se frustrou rapidamente. Começou a se agitar, levantando-se e começando a bater os brinquedos no chão. Seus olhos, normalmente, tão calmos, estavam agora vidrados e suas mãos tremiam. Marlene percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Gabriel estava entrando em um estado de frustração profunda, uma crise. Lorenzo, que estava em sua sala de trabalho, ouviu o barulho e rapidamente saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou à sala, Marlene já estava ao lado de Gabriel, tentando acalmá-lo. Ele a observava, desconcertado. Era como se ela tivesse uma calma que ele nunca conseguiu atingir com seu próprio filho. As palavras de Marlene eram suaves, mas firmes. Ela falava em tom baixo, repetindo frases simples, como se estivesse ancorando Gabriel em uma realidade tranquila, onde ele não fosse mais controlado pela raiva. Gabriel, respire comigo, ela dizia calmamente, segurando suas mãos pequenas com suavidade. Eu sei que está difícil, mas você pode fazer isso. Respire fundo. Ela não estava tentando controlá-lo, apenas guiá-lo. Lorenzo viu os olhos de Gabriel começarem a se suavizar, mesmo que ainda estivesse tenso.
Marlene se abaixou até seu nível, sem pressa, sem fazer nada parecer forçado. Ela seguiu com movimentos lentos, como se ensinasse ao menino o próprio ritmo do relaxamento. Ao contrário das intervenções que Lorenzo tentara, que eram mais racionais e práticas, Marlene se concentrou no emocional. A paciência dela parecia ter um efeito calmante no ar, criando um espaço seguro onde Gabriel pudesse, finalmente, começar a se acalmar. Lorenzo permaneceu ali, observando. O homem de negócios, acostumado a ter tudo sob controle, sentiu-se impotente diante da cena. Ele havia tentado de tudo para lidar com Gabriel. Com terapia, consultas com especialistas, mas nada parecia funcionar como ele esperava. Ver Marlene conseguir acalmar seu filho tão facilmente, com uma leveza que Lorenzo não compreendia, mexeu profundamente com ele. O que Marlene fazia não era uma técnica específica, mas uma sensibilidade inata que ela possuía para com Gabriel. Ela tocava sua mão com delicadeza, e então, sem pressa, puxava uma peça do brinquedo e a entregava a ele, dizendo baixinho: "Você pode tentar de novo, Gabriel. Devagarzinho, sem pressa." E lentamente, Gabriel começou a respirar mais, fundo, seus olhos se suavizando, sua respiração voltando ao normal. Ele pegou a peça e, sem pressa, a encaixou com mais cuidado. A crise começou a se dissipar. Lorenzo não sabia o que sentir. Ele se aproximou com cautela e disse: "Eu não sabia o que fazer. Nunca soube." Sua voz estava carregada de emoção, algo que Lorenzo raramente demonstrava. Ele não era de se abrir, mas naquele momento, algo dentro dele quebrou. Marlene olhou para ele sem julgamento, apenas com empatia. Às vezes não se trata de saber o que fazer. Se trata de estar presente, Lorenzo. Gabriel precisa sentir que você está ali, mas sem pressa, sem pressões. Ele só precisa de tempo. O tempo dele, não o seu. As palavras dela ressoaram em Lorenzo. Ele nunca tinha pensado dessa forma. A pressa com que ele tentava corrigir os comportamentos de Gabriel, esperando resultados rápidos, estava apenas aumentando a tensão entre eles. Marlene, com sua abordagem tranquila e sem pressa, estava criando um espaço onde Gabriel poderia, finalmente, se expressar sem medo de ser pressionado. O dia continuou calmo depois da crise, mas a mente de Lorenzo não conseguia parar de pensar no que havia testemunhado. Ele sabia que as coisas não seriam fáceis e que Marlene, de alguma forma, estava lidando com algo que ele nunca havia conseguido compreender tão profundamente. Isso mexia com ele de uma forma desconcertante. À medida que os dias se passaram, Lorenzo começou a se permitir observar Marlene mais de perto. Ele a viu interagir com Gabriel de maneiras que ele nunca imaginou ser possível. Não havia fórmulas mágicas, não havia soluções fáceis. O que Marlene trazia era a humanidade e a paciência, duas coisas que Lorenzo não sabia como incorporar em sua própria vida. Mas ele se viu questionando suas próprias limitações. Ele estava lutando para encontrar a melhor maneira de ser pai, mas parecia que cada tentativa falhava. Quando observou Marlene lidar com Gabriel, algo se quebrou em seu interior. Ele se viu perguntando se talvez a resposta não fosse ser um pai perfeito, mas um pai presente. Marlene não estava tentando ser perfeita. Ela estava simplesmente tentando ser verdadeira e paciente. E talvez isso fosse o que Gabriel mais precisava. Lorenzo estava começando a se abrir para uma nova ideia sobre a paternidade, mas o caminho ainda era longo. Ele sabia que precisava aprender a lidar com seus próprios medos, com sua necessidade de controle. E, acima de tudo, sabia que, por mais que tentasse, ele não conseguiria fazer isso sozinho. Marlene, por outro lado, sentia-se mais conectada a Gabriel a cada dia. Ela sabia que o trabalho não seria fácil, que os desafios eram grandes, mas algo em seu coração dizia que ela estava no caminho certo. Algo em Gabriel fazia com que ela se sentisse mais forte, mais determinada a continuar. Ela sabia que esse seria um longo processo, mas estava disposta a continuar, por ele. E talvez, por ela mesma também. O sol se punha lentamente no horizonte.
tingindo o céu de um laranja suave que invadia as grandes janelas do apartamento. O ambiente estava silencioso, exceto pelos sons suaves de Gabriel brincando no canto da sala. Ele estava tranquilo naquele dia, como se a calmaria fosse uma extensão da própria paz que Marlene tentava criar ao seu redor. Lorenzo, por outro lado, parecia distante. Ele havia passado o dia no escritório, mas algo em sua postura indicava que ele não estava realmente ali, como se sua mente estivesse em outro lugar, preso em memórias antigas. Foi Marlene quem tomou a iniciativa de quebrar o silêncio daquela tarde. Algo em seu coração a impulsionou a dar um passo à frente. Ela se aproximou de Lorenzo enquanto ele observava, pensativo pela janela. "Está tudo bem, Lorenzo?" Ela perguntou com uma suavidade que refletia sua própria vulnerabilidade. Lorenzo olhou para ela, os olhos cansados, como se o simples ato de responder exigisse mais de si do que ele estava disposto a oferecer. Ele olhou para Gabriel, que estava brincando sem preocupações, e depois de um longo suspiro decidiu falar. Era como se aquela fosse a única pessoa que ele pudesse contar. A única com quem ele poderia ser honesto. "Eu não sou bom com palavras", disse ele, a voz carregada de cansaço. "Mas eu nunca soube como lidar com meu passado. E isso, em parte, é o que me impede de ser o pai que Gabriel precisa." Marlene se sentou ao lado dele, esperando pacientemente. Ela sabia que a conversa estava apenas começando e que talvez essa fosse a única chance de Lorenzo se abrir de uma maneira verdadeira. Ela não o pressionou, mas sua presença, tranquila e empática, foi o que o fez continuar. "Eu nunca tive uma relação boa com meus pais, especialmente com meu pai", Lorenzo continuou, sua voz ficando mais baixa à medida que as lembranças surgiam. "Meu pai sempre foi ausente, não fisicamente. Ele estava presente no sentido de que morava conosco, mas ele nunca esteve lá para mim. Nunca me ensinou a ser um homem. E isso me marcou de uma maneira que, até hoje, me afeta." Marlene não disse nada. Ela sabia que ele precisava de espaço para se expressar, para deixar as palavras fluírem sem interrupções. E, ao mesmo tempo, ela sentia um nó no peito. Porque, de alguma forma, o que ele estava dizendo a tocava profundamente, de uma forma que ela não sabia como explicar. Ela também tinha suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de dor e abandono, mas não queria interromper o momento. Ela queria ouvir, porque sabia que esse momento era importante para ambos. "Meu pai era frio, distante, nunca demonstrava amor, e quando Gabriel nasceu, eu sabia que, de algum jeito, eu não queria repetir os mesmos erros que ele cometeu comigo. Mas por mais que eu tentasse, sempre sentia que não. Estava fazendo o suficiente. Gabriel nunca foi fácil. E eu nunca soube como lidar com isso." Lorenzo parou de falar por um momento, como se as palavras ainda estivessem pesando em sua garganta. Ele olhou para Marlene, um olhar de tristeza em seus olhos, como se estivesse se sentindo mais vulnerável do que jamais quisera. "Eu não sei se estou conseguindo ser um bom pai para ele. Eu me afasto porque tenho medo de me perder nesse processo. E quanto mais eu me afasto, mais vejo que estou perdendo a chance de ser quem ele precisa." Marlene o olhou profundamente, sentindo a dor em suas palavras, mas também a força que ele estava demonstrando ao se abrir para ela. Era difícil para ela encontrar as palavras certas, porque sabia que não havia nada que pudesse dizer para apagar as feridas dele, mas sentiu que precisava de alguma forma aliviar aquele peso. "Lorenzo, eu entendo você mais do que imagina", disse ela suavemente. "Eu também tive minha parte de dor e abandono, mas a gente não precisa ser perfeito. Só precisamos tentar cada dia ser um pouco melhores. E, acima de tudo, precisamos estar presentes. Isso é o que Gabriel mais precisa. Alguém que o veja, que o ouça." Lorenzo desviou o olhar, sentindo um misto de alívio e confusão. Ele sempre se orgulhou de ser uma pessoa autocontrolada, de ter domínio sobre sua vida,
Mas naquele momento, ele se sentia impotente. Como poderia ele, alguém tão acostumado a resolver problemas com lógica e razão, lidar com o caos emocional de ser pai? Como poderia ele controlar seus sentimentos quando parecia que eles estavam se arrastando em direções que ele nunca imaginou? Você é diferente, Lorenzo murmurou, sua voz baixa, mas cheia de significado. Eu vejo a maneira como você olha para Gabriel, como você o entende. E eu não sei se posso ser como você. Marlene sentiu uma onda de empatia por ele, mas também uma sensação de insegurança. Ela sabia o quanto Lorenzo estava se entregando naquele momento, mas não podia deixar de se perguntar. E quanto a ela? O que ele sentia por ela? O que ela significava para ele? Ela se perguntava se ele estava se aproximando de forma genuína ou apenas se entregando à vulnerabilidade porque se sentia perdido em sua paternidade. Ela respirou fundo, tentando encontrar suas próprias palavras. Eu sou quem sou, Lorenzo. Não tenho as respostas para tudo, mas estou aqui para aprender, para estar ao seu lado, ao lado de Gabriel. E talvez, com o tempo, a gente descubra juntos o que funciona. Lorenzo a olhou por um momento, seus olhos profundos e pensativos, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Mas antes que pudesse dizer algo, Gabriel se aproximou, interrompendo o momento de tensão. Ele olhou para os dois, sem saber o peso da conversa, mas com os olhos curiosos. Lorenzo sorriu suavemente para o filho, e Marlene, com um sorriso de compreensão, também o fez. No fundo, ela sabia que aquele momento de vulnerabilidade, tanto para Lorenzo quanto para ela, era apenas o começo de algo maior. Ambos tinham feridas para curar, e o caminho à frente seria longo, mas talvez, com o tempo, eles pudessem encontrar um ao outro no meio dessa jornada. A luz suave da manhã entrava pela janela do apartamento, mas Lorenzo já estava em pé, apressado. O telefone não parava de tocar desde o início do dia, e ele sabia que a crise que estava enfrentando no trabalho exigiria toda a sua atenção. Um problema imprevisto com uma das maiores parcerias de sua empresa tinha o potencial de afetar a reputação do grupo e, consequentemente, sua posição no mercado. Ele respirou fundo, ainda sem saber se conseguiria resolver tudo sozinho, mas sabia que o momento exigia total foco. Eu preciso ir, disse Lorenzo para Marlene, enquanto ela organizava algumas coisas na sala. Gabriel estava brincando no canto, completamente alheio à agitação dos adultos. Marlene, que já estava mais acostumada à dinâmica daquela casa, levantou os olhos para Lorenzo, tentando ler suas emoções, embora ele parecesse imperturbável. Eu sei, respondeu ela com uma calma que contrastava com a tensão que Lorenzo exibia. Não se preocupe, tudo vai ficar bem por aqui. Vou cuidar do Gabriel. Ela sorriu de maneira tranquila, mas seus olhos estavam marcados pela preocupação. Ela sabia que esse tipo de crise poderia levar dias para ser resolvido. E enquanto isso, Lorenzo estaria fisicamente ausente, mas emocionalmente ainda mais distante. Lorenzo assentiu brevemente e foi embora, deixando a casa mergulhada em uma quietude incomum. Durante os primeiros dias de sua ausência, Marlene se entregou completamente ao seu trabalho com Gabriel. Ela sabia que, apesar de sua natureza imprevisível, o pequeno Gabriel respondia melhor à sua presença constante, ao seu ritmo calmo. Ele estava mais relaxado, mais tranquilo. O vínculo entre os dois parecia crescer a cada dia, e em sua ausência, Lorenzo não pode deixar de notar uma mudança significativa. Quando Lorenzo finalmente voltou, após 3 dias de intensas negociações e reuniões, ele foi recebido com a mesma cena de sempre. Gabriel brincando no canto, Marlene com um livro na mão, mas algo estava diferente. Gabriel, que normalmente tinha dificuldades em se concentrar por longos períodos ou se afastar de seus próprios pensamentos, agora estava mais calmo. Ele olhou para Lorenzo ao entrar na sala, mas a forma como ele o fez foi mais aberta, menos reticente. A tensão que sempre marcava o ambiente parecia ter diminuído. Gabriel, que tantas vezes ficava em seu próprio mundo,
Agora parecia mais conectado com a realidade ao seu redor, mais disposto a interagir. Lorenzo observou de longe, um pouco desconcertado. Ele sabia que a ausência dele nos últimos dias poderia ter causado alguma mudança em Gabriel, mas o que mais o tocava era o quanto seu filho parecia agora mais confortável na presença de Marlene. Ela, que havia começado como uma estranha, agora parecia ser a chave para algo que Lorenzo não conseguia entender completamente. A maneira como ela conseguia captar os momentos de vulnerabilidade de Gabriel e, ao mesmo tempo, oferecer-lhe o espaço para ser quem ele era algo que ele nunca soubera como fazer. Quando Lorenzo se aproximou, Gabriel olhou para ele, mas sem a angústia que costumava demonstrar. O pequeno sorriu timidamente, como se sentisse que a presença do pai não representava mais um choque, mas algo que podia ser integrado ao seu novo cotidiano. Marlene tem feito um ótimo trabalho, Lorenzo comentou, mais para si mesmo do que para ela. Mas Marlene, que o ouviu, levantou os olhos de seu livro e sorriu, sem arrogância, apenas com uma aceitação tranquila. Gabriel está bem, ela disse com suavidade. Mas ele se adaptou à rotina. Acho que ele se acostumou com a calma, e isso ajuda muito. Lorenzo engoliu em seco, suas palavras falhando ao tentar articular um pensamento claro. Ele não sabia como dizer isso, mas a verdade começava a se formar dentro dele. Ele não sabia mais se conseguiria manter Marlene apenas como uma funcionária, alguém distante de sua vida pessoal. O efeito que ela tinha sobre Gabriel, a conexão genuína que eles pareciam compartilhar, o deixava com uma sensação de desconforto que ele não sabia como explicar. A sensação de estar perdendo o controle sobre sua vida, sobre seu filho, sobre os sentimentos que começavam a surgir, o deixava inquieto. Mas o que mais o surpreendia era que ele não queria perder a sensação de paz que Marlene trazia para o lar. Ele não queria mais ver Gabriel isolado. Ele não queria mais essa parede, invisível que os separava. No entanto, o medo de se envolver emocionalmente de forma mais profunda o fazia recuar. Ele não sabia se estava preparado para esse tipo de vulnerabilidade. No entanto, a presença dela em sua vida estava começando a afetá-lo de maneiras que ele não havia antecipado. Ele sentia uma atração por ela, algo mais do que uma simples apreciação por sua habilidade com Gabriel. Marlene não era apenas a babá que ele contratara para seu filho. Ela se tornara parte do cenário familiar, de algo que Lorenzo começava a ver como algo mais sólido do que as relações superficiais e profissionais que costumava cultivar. Mas a insegurança ainda o dominava. Ele sabia que abrir seu coração significaria enfrentar os fantasmas do seu passado, algo que ele estava relutante em fazer. Marlene, por outro lado, também sentia o impacto da presença de Lorenzo em sua vida. Ela tinha começado a se envolver mais com Gabriel, mas a crescente atração por Lorenzo também a fazia hesitar. Ela não sabia se deveria deixar seu coração se abrir para ele, temendo que ele, com sua postura emocionalmente distante, não fosse capaz de corresponder aos seus sentimentos. O capítulo seguinte seria crucial. Lorenzo ainda precisava decidir se estava disposto a dar uma chance à possibilidade de algo mais com Marlene ou se continuaria a manter seu distanciamento. Mas por enquanto, ele sabia que a presença dela tinha transformado sua vida de maneira irreversível. Marlene era mais do que ele jamais imaginara. E Gabriel, seu filho, estava em um caminho mais tranquilo do que ele jamais imaginara ser possível. A noite estava fria, mas a suavidade do ar era um alívio depois de um longo dia. O jardim da casa de campo estava iluminado apenas pela luz suave da lua e das pequenas lâmpadas penduradas nas árvores, que davam ao ambiente um toque mágico. O silêncio da noite, quebrado apenas pelos sons suaves da natureza, parecia convidar à introspecção. Lorenzo e Marlene estavam ali, sentados em uma velha cadeira de balanço, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas ao mesmo tempo compartilhando o espaço, a calma e a proximidade. Eles haviam passado a tarde juntos, mas foi à noite, quando a conversa se estendeu até as primeiras horas da madrugada, que algo mudou. A tensão entre eles, que antes era apenas algo implícito, finalmente se materializou. Eles haviam falado
Sobre Gabriel, sobre os desafios da paternidade, mas também sobre si, mesmos, suas inseguranças e medos. Marlene, com sua maneira tranquila e aberta, falou sobre como sempre teve medo de se entregar totalmente a algo ou a alguém, por conta das cicatrizes deixadas pelo abandono em sua infância. Lorenzo, por sua vez, falou sobre o peso de seu passado, sobre como sempre se sentiu sozinho, até mesmo quando estava rodeado de pessoas. Eu sempre achei que poderia fazer tudo sozinho, que não precisava de ninguém, disse Lorenzo, a voz baixa, mas cheia, de uma vulnerabilidade rara para ele. Mas à medida que vou conhecendo você e vendo como se conecta com Gabriel, percebo que talvez eu tenha errado. Talvez eu não tenha tudo sob controle. E isso me assusta, Marlene. Marlene o olhou, seus olhos suavemente iluminados pela luz da lua. A maneira como ele falava, com uma honestidade tão crua, tocou-a profundamente. Ela não estava acostumada a ouvir alguém falar de suas fraquezas de maneira tão aberta. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Ela sentia a dor em suas palavras, mas também via a luta silenciosa dentro dele. Eu também tenho medo, Lorenzo. Ela disse, suas palavras fluindo com a mesma sinceridade. Tenho medo de me entregar de novo e acabar me machucando. Tenho medo de que você não queira o mesmo que eu. Eu não sei o que você realmente quer de mim. O silêncio pairou por um momento, pesado, mas necessário. Ambos estavam diante de algo que não podiam mais ignorar. O desejo de algo mais profundo, mais real, mas também o medo de que isso fosse apenas uma ilusão. Marlene, com seu coração aberto, temia ser apenas uma fuga para Lorenzo. Ele, por sua vez, temia que se entregasse a esse sentimento, fosse apenas um reflexo de sua própria solidão. Então, sem que qualquer um dos dois tivesse planejado, a distância entre eles diminuiu. Marlene sentiu o calor de Lorenzo próximo a ela, e, em um impulso, ela colocou a mão suavemente sobre a dele, como se procurasse alguma confirmação silenciosa, alguma permissão para seguir em frente. Lorenzo, hesitante, mas incapaz de resistir à conexão que crescia entre eles, virou-se para ela, seus olhos finalmente encontrando os dela, com uma intensidade que parecia falar mais do que palavras poderiam expressar. O que aconteceu a seguir foi natural, como se o mundo ao redor deles tivesse parado por um momento. Lorenzo inclinou-se lentamente para ela, e com um toque suave, como se temesse quebrar o momento, seus lábios se encontraram. O beijo foi leve no início, como uma pergunta não formulada, mas logo se transformou em algo mais profundo. A emoção que transbordava deles não era apenas o desejo, mas também a sensação de vulnerabilidade, de se entregar ao outro sem mais reservas. Era o reconhecimento de que, apesar de todos os medos e incertezas, havia algo ali que os unia, de uma maneira que nenhum dos dois havia antecipado. Quando o beijo finalmente se rompeu, ambos ficaram ali, por alguns segundos, em silêncio. O ar parecia estar carregado de tudo o que não haviam dito antes, mas também de tudo o que haviam finalmente entendido. Marlene se afastou ligeiramente, olhando para ele com os olhos arregalados, um misto de surpresa e incerteza. Ela sentia o calor crescente em seu rosto e o tumulto dentro de si. Lorenzo, o que isso significa? Ela perguntou, sua voz um pouco trêmula. Lorenzo, ainda sentindo o efeito do beijo, olhou para ela com os olhos cheios de questionamentos. Ele não sabia o que responder. Ele estava se apaixonando por ela, mas ainda estava assombrado por seus próprios medos, pelo medo de que isso fosse apenas uma distração momentânea. Eu não sei, Marlene, disse ele com sinceridade. Mas eu sinto algo que eu não posso ignorar. O coração de Marlene estava acelerado. Ela sabia que o beijo significava algo, mas também sabia que as palavras de Lorenzo não resolviam suas dúvidas. Ele estava tão confuso quanto ela. Ele estava tentando compreender o que aquilo representava em sua vida, e ela, ao mesmo tempo,
Tinha medo de que ele estivesse se deixando levar por um impulso, por uma necessidade de preencher um vazio temporário. Eu preciso de tempo para entender o que isso significa para nós, Marlene disse, sua voz mais firme agora, como se procurasse se ancorar em sua própria certeza. Eu preciso saber se você está fazendo isso porque realmente quer, ou se é só uma forma de fugir de algo dentro de você. Lorenzo a observou, suas emoções conflitantes refletidas em seu olhar. Ele queria dizer que não estava fugindo, que aquilo era real, mas no fundo, ele sabia que ainda não estava pronto para abrir completamente seu coração. Eu também não sei, disse ele, sua voz baixa. Mas por agora eu só sei que estou aqui. E se você também quiser tentar, talvez a gente possa descobrir isso juntos. Mas por favor, não me peça para ter todas as respostas agora. Marlene o olhou por mais um momento, ainda processando tudo o que acontecia, mas algo dentro dela começou a relaxar. Talvez eles estivessem exatamente onde precisavam estar. No início de algo novo. Algo que ambos precisavam explorar. Sem pressa, sem cobranças. Eu também não tenho todas as respostas, Lorenzo. Ela disse, finalmente sorrindo suavemente. Mas quem sabe? Talvez a gente possa descobrir isso aos poucos. E com isso, algo se quebrou entre os dois. Não mais as barreiras que os separavam, mas as incertezas que os mantinham afastados. O primeiro beijo, mesmo envolto em dúvidas, abriu caminho para algo mais forte, mais sincero. O futuro ainda era incerto, mas por aquele momento, eles estavam juntos, e isso, de alguma forma, fazia tudo parecer possível. Nos dias que se seguiram ao beijo, algo inexplicável começou a acontecer entre Lorenzo e Marlene. A conexão que antes parecia natural e crescente, agora estava envolta em uma estranha tensão. Lorenzo, que havia demonstrado vulnerabilidade e desejo de algo mais com Marlene, começou a se afastar sem avisar. Ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente, ele se tornava cada vez mais distante. Marlene percebeu rapidamente a mudança. O comportamento dele, que antes era intenso e focado, agora parecia frio e hesitante. Ela começou a notar os pequenos sinais, os olhares fugidios, as conversas interrompidas, a maneira como ele evitava ficar sozinho com ela. Quando se viam, havia sempre uma desculpa, uma reunião de trabalho, uma visita que ele precisava fazer, e aos poucos, Marlene sentiu uma distância crescente entre eles. O homem que havia se aberto de maneira tão sincera agora parecia uma sombra do que fora. Marlene não sabia o que pensar. Ela havia dado tanto de si mesma, aberto seu coração e compartilhado suas próprias inseguranças. O que havia acontecido com Lorenzo? O que ele estava sentindo? Ela tentava se concentrar em Gabriel, que, felizmente, parecia mais tranquilo e feliz com a rotina, mas a sensação de rejeição e confusão a assombrava. Toda a energia que ela direcionava a Gabriel parecia não ser suficiente para afastar o vazio que a presença de Lorenzo deixava. Certa tarde, quando ela estava organizando os brinquedos de Gabriel, Lorenzo apareceu na porta da sala, mas seu olhar evitou o dela. Ele parecia preocupado, mas, de alguma forma, mantinha-se distante, como se tivesse erguido uma barreira invisível entre eles. Marlene, ele começou, mas a hesitação em sua voz fez com que ela se virasse lentamente, antecipando mais uma de suas desculpas. Lorenzo, ela disse, tentando esconder a frustração. O que está acontecendo? Você tem se afastado de mim. Não sei o que aconteceu depois daquela noite. Mas você não tem sido o mesmo. Lorenzo olhou para ela, claramente desconfortável. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, mas suas palavras eram difíceis de encontrar. Depois de um longo momento, ele finalmente falou, com um tom tenso. Eu não sei o que estou fazendo. Marlene, eu estou tentando equilibrar tudo. Gabriel, minha empresa, e agora, você. Marlene sentiu um aperto no peito. Eu não entendo. Você não pode simplesmente afastar-se assim, sem explicações.
Eu pensei que nós estivéssemos começando algo, Lorenzo. E agora parece que você está se afastando de mim. Como se eu tivesse feito algo errado. Lorenzo olhou para ela com dor nos olhos. Ele queria explicar, mas as palavras não saíam. Ele não sabia como traduzir o que sentia. Não é você, Marlene, disse ele, a voz baixa e abafada. Eu estou com medo. Tenho medo de me entregar a isso. Medo de que, se me envolver com você, eu perca o controle. Tenho medo de que, no final, isso interfira na minha relação com Gabriel. Eu não posso ser egoísta, Marlene. Ele precisa de mim. Eu não posso ser o tipo de pai que se perde em um relacionamento. Eu não posso deixar ele de lado. O peso das palavras de Lorenzo caiu sobre ela como uma onda inesperada. Ela sentiu seu coração apertar. A dor de ser considerada algo secundário, algo a ser ignorado, em nome de algo mais importante. Mas ela também entendia o medo dele. Ela sabia que ele temia que sua vulnerabilidade com ela fosse um risco para Gabriel. Ele não sabia como equilibrar as emoções, e com isso, começou a se afastar, construindo uma muralha entre eles. Marlene deu um passo à frente, seu olhar firme e decidido, embora sentisse uma imensa tristeza por dentro. Lorenzo, eu entendo o quanto Gabriel é importante para você. Mas não é só você que tem sentimentos aqui. Eu também tenho medos, também tenho inseguranças. E me afastar de você, ou sentir que você não está mais aqui, só me faz sentir ainda mais perdida. Eu não preciso que você seja perfeito, Lorenzo. Eu só preciso de você, de verdade. Não podemos controlar tudo. Às vezes, a gente tem que correr o risco de se entregar. Ele a olhou, os olhos preenchidos com conflito, e por um momento, parecia que ele finalmente a entendia. Mas logo ele se afastou, colocando mais uma vez a distância entre eles. Eu preciso de tempo, Marlene. Eu não posso simplesmente decidir isso. Não posso deixar tudo para trás por algo que não sei se vai funcionar. Você entende? Aquelas palavras, simples e diretas, a cortaram profundamente. Ela não sabia mais como se manter firme, sem a certeza de que Lorenzo também a queria. Eu entendo, ela murmurou, sua voz mais baixa agora, como se fosse uma resposta para si mesma. Ela não queria admitir, mas sentia o peso da dúvida e do medo também crescer dentro dela. Eu vou tentar entender, mas eu não posso esperar para sempre, Lorenzo. Lorenzo ficou em silêncio, e por um momento o tempo pareceu parar entre eles. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Ambos estavam tão perdidos em seus próprios medos que não conseguiam mais ver o caminho à frente, o caminho que poderia levá-los ao que ambos desejavam, a chance de se entregar ao amor, de ser vulnerável e verdadeiro, sem as amarras do passado. Marlene voltou-se para Gabriel, tentando se concentrar novamente no pequeno que ela cuidava, mas no fundo, ela sabia que algo importante havia se quebrado entre ela e Lorenzo. Ela sentia a distância dele, mais do que nunca, e não sabia como reconstruir o que tinha começado a crescer entre eles. Lorenzo, por sua vez, estava igualmente perdido, incapaz de encontrar o equilíbrio entre sua vida como pai e a vida que ele começava a imaginar ao lado de Marlene. O medo do compromisso, de se entregar por completo a algo novo, estava colocando tudo em risco. O futuro deles, que até poucos dias atrás parecia promissor, agora estava envolto em uma névoa de incertezas, e ambos se viam em uma encruzilhada, sem saber se o amor que havia começado a florescer entre eles seria capaz de resistir à pressão de seus próprios medos. A manhã estava cinza e abafada, com nuvens pesadas que ameaçavam a chuva, mas o interior da casa parecia em contraste com o clima exterior. A casa de campo, normalmente um refúgio de paz para Lorenzo, estava silenciosa e densa. Ele havia passado o dia em sua rotina habitual, tentando ignorar o peso que sentia em seu peito, tentando continuar como se nada tivesse mudado. Mas ao contrário do que tentava aparentar, ele sabia que a pressão estava se tornando insuportável. Lorenzo não.
conseguia mais negar o que sentia por Marlene. Ele havia tentado se afastar, se convencer de que estava tomando as decisões certas ao manter distância, mas isso o consumia. Ele estava se apaixonando por ela de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Mas o medo ainda o consumia. O medo de perder o controle. O medo de se entregar completamente e, eventualmente, de ser deixado para trás. Ele sabia que seu coração estava em um lugar vulnerável. Algo que ele não queria, e muito menos sabia como lidar. Marlene, por outro lado, estava tão envolvida com o dilema de Lorenzo quanto ele próprio. Ela sentia o afastamento dele, a distância que ele colocava entre eles, e o medo de ser rejeitada após se entregar de coração aberto estava crescendo. Mesmo tentando se concentrar em Gabriel e na rotina, ela sabia que não podia ignorar mais o que acontecia entre ela e Lorenzo. E, como sempre, ela não estava disposta a viver na incerteza. Havia algo dentro dela que pedia mais. Mais clareza, mais verdade, mais coragem. E naquela noite, quando a noite se aproximava e as sombras se alongavam, algo finalmente quebrou entre eles. Lorenzo a procurou. Ele sabia que não poderia mais esconder o que estava sentindo. Não poderia mais evitar uma conversa que já estava há muito tempo prestes a acontecer. Marlene estava na cozinha, mexendo distraída em um café quando ouviu a porta se abrir atrás dela. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Ele não disse nada, mas sua presença naquele momento disse tudo. Lorenzo ficou parado por um instante, como se estivesse reunindo coragem para as palavras que ainda não sabia como dizer. Mas ele não podia mais se esconder. Marlene. A palavra saiu de seus lábios com uma suavidade que mal conseguiu manter. Eu preciso falar com você. Ela se virou lentamente, seus olhos encontrando os dele. Pela primeira vez em dias, ela o viu vulnerável. Ele não estava mais com a guarda levantada, não estava mais tentando esconder seus sentimentos. Ele estava ali, diante dela, pronto para enfrentar o que vinha. Claro, Lorenzo. O que aconteceu? Perguntou ela com a voz firme, mas um leve tremor traindo seu próprio medo. Ela sabia que aquele momento não seria fácil. Lorenzo deu um passo à frente, sem saber exatamente como começar, mas sabia que precisava ser honesto, que não poderia mais esconder nada. Eu tenho medo, Marlene. Medo de perder o controle. Medo de me entregar a algo que pode acabar me destruindo. Eu venho tentando resistir a isso, porque estou acostumado a controlar tudo em minha vida. Mas você me fez sentir coisas que eu não sei como lidar. Eu estou apaixonado por você, mas não sei se sei como ser o tipo de homem que você merece. Marlene ficou parada por um momento, a surpresa e a dor inundando seu coração ao mesmo tempo. O peso das palavras de Lorenzo a atingiu com uma força inesperada. Ela o olhou, buscando algo em seu olhar, algo que mostrasse que ele estava falando a verdade, algo que fosse mais do que apenas uma fuga para suas inseguranças. Lorenzo, eu não entendo, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. Por que você não pode simplesmente se entregar a isso? Você sabe o quanto eu me preocupo com você, com Gabriel? Eu sempre estive aqui. Mas você está me afastando, e não sei mais o que pensar. Eu não posso esperar mais. Eu me entreguei a você de coração aberto. E agora você está dizendo que tem medo de se envolver? Que tem medo de perder o controle? Lorenzo a olhou com uma expressão de dor. Eu sei que te machuquei, Marlene. E não era isso que eu queria. Mas você precisa entender. Para mim isso é difícil. Eu cresci em um ambiente onde nunca pude depender de ninguém. Meu pai, ele nunca foi o que eu precisava, e por causa disso, eu aprendi a ser o tipo de homem que não se entrega. Eu tenho medo de me perder, de não saber mais quem sou se eu abrir meu coração completamente para você. Marlene, com os olhos marejados, sentiu algo quebrar dentro de si, mas também algo se fortalecer. Eu entendo mais do que você, imagina. Eu também tenho medo. Medo de ser descartada, de não ser suficiente.
de investir tudo e, no final, não ser escolhida. Eu não posso fazer isso sozinha, Lorenzo. Não posso continuar me entregando e, no final, ver você se afastar por medo. Eu preciso saber que você quer isso também. Eu preciso saber que isso é real para você, não apenas uma fuga de algo que você não consegue controlar. Por um momento, o silêncio tomou conta deles, pesado e profundo. Era um silêncio carregado de sentimentos não ditos, de medos que os dois precisavam enfrentar para que pudessem seguir em frente. Mas, em meio ao silêncio, Lorenzo deu um passo à frente, mais uma vez, agora com uma certeza no olhar. Marlene, eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas o que eu sei é que eu não quero mais viver com esse medo. Eu quero tentar. Quero tentar com você. Quero ser o homem que você merece, o pai que Gabriel merece. Não sei se posso ser perfeito, mas vou tentar. Eu não quero te perder. Não depois de tudo o que nós construímos. Marlene o olhou, seu coração batendo acelerado, suas dúvidas começando a se dissipar lentamente. Ela sentia pela primeira vez que ele estava falando com a verdade no coração, que ele estava disposto a enfrentar seus próprios demônios para estar com ela. E por fim, ela sorriu, um sorriso suave, mas sincero, porque sabia que estava no mesmo lugar, pronta para enfrentar seus próprios medos. Eu também quero tentar, Lorenzo. Não sei onde isso nos levará, mas estou disposta a caminhar ao seu lado, se você estiver pronto para caminhar comigo. Ele a puxou para mais perto, sem dizer uma palavra, e com um gesto simples e profundo, os dois se abraçaram, sentindo o peso de suas confissões, mas também o alívio de terem se entregado ao que sentiam um pelo outro. Era o começo de algo novo, algo que exigiria coragem, mas que finalmente estava em suas mãos. O sol brilhava suavemente através das grandes janelas do apartamento de Lorenzo, iluminando o ambiente com uma luz dourada que parecia simbolizar a paz que havia finalmente encontrado ali. Era uma manhã tranquila, sem pressa. Uma manhã que Lorenzo e Marlene nunca haviam imaginado que viveriam. Depois de tantos altos e baixos, de medos e incertezas, finalmente podiam respirar com a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, e mais fortes do que nunca. Nos últimos dias, a vida deles havia começado a se alinhar de uma maneira que parecia mágica. A tensão que antes pairava no ar, quase palpável, havia dado lugar à serenidade. Eles encontraram um equilíbrio, uma maneira de apoiar um ao outro, de entender que o amor não é sobre perfeição, mas sobre crescimento mútuo. E, talvez o mais importante, sobre aceitar as imperfeições um do outro. Gabriel estava mais tranquilo. A relação dele com Marlene se aprofundara, mas mais importante ainda, ele parecia mais seguro em sua própria pele. As crises que antes o dominavam começaram a diminuir, pois ele sentia mais estabilidade no ambiente ao seu redor. A presença de Marlene havia se tornado um âncora de segurança, mas de alguma forma, Lorenzo também começava a se conectar com Gabriel de maneira mais plena, com mais confiança. Ele entendia agora que seu amor por Marlene não o tornava um pai menos dedicado. Pelo contrário, ele acreditava que o amor que ela trazia para suas vidas ajudaria Gabriel a crescer com mais força. Naquela manhã, depois de um café tranquilo, os três estavam no jardim. Lorenzo estava com Gabriel no balanço, empurrando-o suavemente, enquanto Marlene estava ao lado, ajudando Gabriel a se equilibrar. A cena era simples, mas cheia de significado. Marlene olhou para Lorenzo, e por um momento, seus olhos se encontraram, silenciosos, mas profundos. Era uma troca silenciosa, de cumplicidade, uma conexão que eles haviam encontrado sem precisar de palavras. A conexão que havia começado com incertezas e medos agora se tornava a base de uma nova vida, onde a paciência, a compreensão e o amor não precisavam ser ditos, mas vividos. Lorenzo sorriu para ela, o sorriso mais genuíno e tranquilo que ele já tivera. Ele sabia que as cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia. Mas ao lado de Marlene,
Ele começava a acreditar que o futuro deles seria um lugar de cura. Ele se sentia em paz, algo que há muito tempo não sentia. E sabia que isso era graças a ela, a forma como ela o fez ver que a verdadeira força vem da vulnerabilidade compartilhada, da confiança e do amor incondicional. Ele está tão tranquilo hoje, Marlene disse com um sorriso suave, observando Gabriel com carinho. Você fez um ótimo trabalho com ele, Lorenzo. Ele olhou para Gabriel e depois para Marlene, o peito apertado de emoção. Nós fizemos, ele corrigiu. Isso é o que a gente faz quando se apoia, juntos. Marlene assentiu, sentindo uma sensação de plenitude que ela não experimentava há muito tempo. Ela sempre soubera que a chave para criar um ambiente seguro e amoroso para Gabriel era a paciência e a empatia. Mas ela também sabia que a confiança de Lorenzo fazia toda a diferença. Ela não só havia encontrado uma maneira de ser uma figura materna para Gabriel, mas também havia encontrado um parceiro com quem podia dividir seus medos e alegrias. Eles haviam se tornado uma verdadeira família. Enquanto eles observavam Gabriel se balançar com os olhos brilhando de felicidade, Marlene se aproximou de Lorenzo. Ela colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas que falava mais do que 1000 palavras poderiam. Lorenzo virou-se para ela, e por um instante, seus olhos se encontraram novamente. Um olhar de entendimento profundo, de amor, mas também de agradecimento. Eles haviam superado tantos obstáculos juntos, e agora, ali, nesse momento de quietude, sabiam que poderiam enfrentar o que viesse. Eu te amo, ela disse, a voz suave, mas firme. Lorenzo sorriu, o coração cheio de uma alegria tranquila, uma alegria que ele finalmente aceitava. Eu também te amo, Marlene. Gabriel pulou do balanço, vindo até eles com um sorriso largo, sua felicidade visível no brilho de seus olhos. Ele se jogou nos braços de Lorenzo, e em seguida nos de Marlene, como se soubesse, de maneira silenciosa, que ele agora estava rodeado pelo amor que tanto precisava. O trio, agora uma verdadeira família, ficou ali por um tempo, compartilhando aquele momento simples de felicidade. Não era um feliz para sempre, no sentido de uma perfeição irrealista, mas um feliz para sempre, no sentido de uma aceitação profunda da vida e do amor que eles haviam escolhido construir juntos. Eles sabiam que ainda haveriam desafios, mas com paciência, compreensão e o amor que agora os conectava, eles poderiam superar qualquer obstáculo. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave, enquanto os três permaneciam no jardim, não precisando dizer mais nada. O silêncio entre eles era confortável, repleto de uma conexão que transcendia as palavras. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade, porque haviam encontrado algo que não poderia ser quebrado, o amor silencioso, mas imensurável, que os unia. E com esse amor, eles seguiram, de mãos dadas, para o futuro.